E aí, gente, boa tarde, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo de avaliação do canal Barretos Cars, carro da vez, esse Volkswagen Golf GTI MK7 com algumas modificações. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e nesse vídeo vamos falar os pontos positivos desse carro. Vou começar a falar para vocês agora os pontos que eu gostei aqui no GTI, começar aqui na dianteira, começar principalmente pelo seu farol. Além dele ser um farol bonito, tem também a linha tradicional do GTI MK7, bem bonito também. Aqui no farol você vê que ele é de parábola simples, mas ele tem sim um projetor. Então já é uma bela de uma ajuda aí na potência também no rumo da iluminação, ponto positivo. Tem também aqui o seu DRL, né? E aqui embaixo tem o farol de neblina. Então é um farol aí bem completo, ponto positivo, tanto aqui no projetor em cima, seu DRL, e aqui embaixo o farol de neblina, belos pontos positivos. E como você vê aí, ele tem também o sensor dianteiro. Eu sou um cara que cobro bastante sensor traseiro em vários carros e esse aqui também tem o sensor dianteiro. Então mais um ponto positivo na frente aqui do GTI. E como você vê aqui debaixo da placa, o carro tem sim o ACC. Então realmente o GTI aqui no Brasil é um carro que veio bem completo, esse aqui é o pacote exclusivo. E um detalhe aqui, gente, eu já ia me esquecendo, como você vê aqui, o carro tem sim limpador de farol. É um opcional raro aí no Brasil, mas o carro aqui tem sim. Como você vê, é um GTI baseado num Golf, né, um carro popular aí do primeiro mundo, e já tem o limpador aqui na versão GTI. Belo ponto positivo aqui no farol também. E outro belo ponto positivo nesse carro, a gente fica aqui debaixo do capô, que é o motor 2.0 turbo que a Volkswagen colocou aqui no carro. E só destacando, o carro tem sim o braço pantográfico e também aqui em cima a proteção de manta acústica. E esse motor aqui, gente, realmente anda muito bem, é um motor realmente esportivo, então o GTI não é só um carro com cara esportiva, realmente esse carro anda muito bem, ponto positivo, tanto de potência como de torque. E outra coisa que me surpreendeu é a economia do carro. Andando aí na cidade sempre com o ar ligado, ele faz boas médias na faixa de 8 km por litro. Pelo tanto que o carro anda, eu achei muito bom, então ponto positivo. É sim um GTI que anda muito bem, tanto de potência como de torque, e também se você quiser usar no dia a dia na cidade, ele não vai beber muito, por incrível que pareça. Falando agora alguns pontos que eu gostei aqui na lateral do GTI para vocês, começar aqui na altura do carro. Como eu falei no começo, ele tem algumas modificações, e uma delas são as suas molas. Essas aqui são molas ABAC, você vê a altura que o carro ficou. Gostei bastante da altura do carro, ficou muito bonito, ponto positivo. E também o conforto do carro não mudou praticamente nada. Então ficou perfeito na minha opinião. Na parte estética ficou do jeito que eu gosto, não ficou muito rebaixado, só um pouquinho. E também na hora de andar no carro não modificou muito. E outro ponto que eu gostei aqui, fica no seu retrovisor. Ele tem sim um repetidor de pisca externo, então mais um ponto positivo aí na parte da segurança e também na parte da iluminação. E outro ponto que eu gostei, gente, foram as rodas aqui colocadas nesse carro. Você vê que elas são douradas claras. Eu conversei aqui com o dono do carro, esse dourado aqui ele era mais escuro, aí ele deu uma pintada nela, uma modificada para ele ficar um pouco mais claro. Na minha opinião ficou bem bonito aqui o tom, ponto positivo. Esse aqui está na medida 225/40 aro 18. Você vê que o aro 18 aqui não ficou exagerado, ficou num tamanho bem elegante, eu gostei. Ponto positivo aí para modificação no geral. E também você vê que o carro tem sim freio a disco aqui atrás. Então um carro esportivo, ainda mais um carro esportivo, né, precisa sim de freio de sobra. E esse carro aqui não tem só freio a disco lá na dianteira, tem também aqui na traseira. Ponto positivo aí na segurança. Vou falar agora alguns pontos que eu gostei aqui relacionados à traseira do GTI. Começar pela configuração da chave relacionada ao porta-mala. Você vê que tem o tradicional aqui tranca e destranca. Tem também a abertura do porta-mala direto na chave, que é canivete. Então, ponto positivo, não é um carro sedã, mas deu atenção aqui nessa parte. Eu gostei disso aqui. Continuar a falar para vocês alguns pontos que eu gostei aqui na traseira do GTI. Começar aqui no que eu mais cobro, que é o sensor de ré. Então, ponto positivo, para você sair e entrar nos lugares que você tem ajuda mínima, e na minha opinião é o principal acessório nessa parte, ponto positivo. Falando agora aqui do porta-mala em si, começar no acabamento, na parte superior você vê que ele é todo fechado já na tampa, tudo aqui no plástico, não tem lata aparecendo, nem fio perdido, então ponto positivo aqui em cima no acabamento, e embaixo segue no mesmo padrão, você vê que o carro é todo bem acabado, todo fechadinho, tem sua luzinha também, ou ele está no plástico, ou aqui no material de feltro. Então ponto positivo no acabamento tanto da tampa como aqui do porta-mala mesmo. E também o seu tamanho. Esse aqui é um hatch médio e para você ver aí o tamanho eu gostei. Até acharia que fosse um pouco menor, mas o carro tem sim aqui um bom tamanho do porta-mala. Não é excelente, né? Como eu disse, é um hatch. Então para ser um hatch aqui eu gostei do tamanho sim. Então ponto positivo no acabamento daqui e também o seu tamanho. E outro ponto que eu gostei nesse carro, gente, ao entrar você percebe que o carro tem sim chave presencial. Então, só deixar a chave no bolso, se aproximar aqui do carro, na maçaneta já tem o sinal aqui da chave presencial, mas como o carro já está destrancado, é só você entrar. E aí entrando aqui no carro, você se posiciona, coloca o pé no freio e vem aqui para dar partida também no botão.
Pronto, o GTI já está em funcionamento. E outro ponto que eu gostei bastante aqui no carro, gente, na verdade o brasileiro pede em todos os carros, ainda mais numa versão esportiva, que é o teto solar. Você vê aqui que tem uma ótima extensão, ainda mais para um hatch médio, é uma boa extensão na minha opinião. Na parte interna aqui, vamos ver como que ele fica. E realmente fica um visual aí muito bonito, como você vê aí. Então é um belo de um ponto positivo. O brasileiro, na média, quer teto solar em todo o carro. Imagina num GTI, que é um carro esportivo. Então, belo ponto positivo aqui no teto solar. E outro ponto que eu gostei bastante aqui no carro, entrando você já percebe, realmente é um pacote aí completão para quem curte o carro. Ele tem sim o banco aqui em tecido no xadrez. Realmente fica muito bonito, muito elegante aí no GTI. E esse carro aqui está no pacote completão, que ele tem o farol, tem também o teto solar, e aqui o banco em tecido em xadrez. Então, o pacote exclusivo aqui está realmente muito bom para quem curte o carro. Então, belo ponto positivo. Os bancos aqui realmente são muito bons. Como eu disse para vocês, esse carro aqui tem algumas modificações. Uma delas é o escape e também o downpipe. Então, vou mostrar aqui a partida para vocês. Pé direito no freio. Vem aqui no botão. Você vê que o ronco do carro está diferenciado original, mas também não está muito exagerado. Então, eu curti isso aí também. Foi uma modificação que eu achei de bom gosto. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui relacionados ao volante do GTI. Primeiro é o design. Você vê que ele é bem bonito, na minha opinião. É um dos mais bonitos aí que a Volkswagen já lançou, ainda mais no GTI. Então, ponto positivo, com base achatada também e o escrito aqui. Você vê também na parte do conforto aqui do volante. Ele é em couro, acabado costurado aqui no vermelho. Então, além de bonito aqui com essa costura vermelha, é também confortável aqui no toque. É couro, né? Então, mais um ponto positivo aí. Você vê que a parte multifuncional, ele é bem completo. Você vê o botão da CC aqui também, lado direito também completão, conversando bem aí com a multimídia. Então, ponto positivo é um volante também na parte multifuncional bem completa. E uma falha aí de alguns hatch médios no Brasil e também no mundo, o carro tem sim os pedal shifts, ainda mais numa versão aí GTI, acho muito importante que tenha. Nesse caso aqui, o dono colocou alguns alongadores prateados, então fica o ponto positivo aí, ainda mais numa versão GTI. Esse aqui é um carro com câmbio automático. É muito legal sim que o carro tem aqui os pedal shifts, as famosas borboletas, ponto positivo aqui também. E o volante também é escamoteável. Você desacopla aqui, aí você pode ajustar a altura e também profundidade do volante. Ou seja, na minha opinião, é um volante sim muito completo. E outro ponto que eu gostei na parte interna do GTI, gente, fica aqui para o acabamento da porta. Parte superior toda no bom acabamento, a tela no fim e aqui atrás também. Então já fica esse ponto positivo. Como o carro aqui é equipado com um banco em tecido em xadrez, então essa parte aqui ficou no tecido, eu achei legal. E atrás do tecido tem sim um leve bom acabamento, ponto positivo. E aqui embaixo também segue no mesmo padrão, é no tecido, mas tem um bom acabamento por trás. Então fica o ponto positivo aí para o acabamento da porta do GTI. Como você vê aqui, gente, além do farol de neblina dianteiro, ele tem também o farol de neblina traseiro. Então mais um ponto positivo aí na parte da segurança e também iluminação. E outro ponto que eu gostei aqui nesse GTI, gente, segue aí o padrão do Golf, que é o bom acabamento aqui no painel. Essa parte aqui já é bem acabada, fofinha, né? Aqui em cima também. Lá em cima, tudo no bom acabamento, até encostar no vidro. Toda essa parte aqui também, no bom acabamento. Aqui na frente do passageiro, aqui da frente também, no bom acabamento. Até nessa parte aqui, ó, aí na divisória embaixo já é plástico duro. Mas essa parte aqui também, ó, bem acabada. Então, ponto positivo, levando em conta aí que estamos no Brasil, geralmente a gente perde acabamento, né, e não ganha acabamento. E é uma versão GTI, então eu gostei bastante sim do acabamento dele. E outro ponto que eu gostei no GTI, gente, fica aí também por conta da parte estética, que a interna do carro é toda escura. Você vê que a coluna aqui já é escurecida, quebra-sol, em volta aqui do teto solar, a sua telinha, tudo no escuro, suas colunas, o puta que pariu também. Então é um belo de um ponto positivo, ainda mais num carro esporte, ainda mais num Golf GTI. Então, belo ponto positivo aí na parte estética, esse escurecido aqui na parte superior. E como você está vendo aí, o carro tem sim o espelhinho e também é iluminado. Não só iluminado, também iluminado com LED, completinho. E também porta-óculos. Então, na minha opinião aqui da parte desses acessórios está muito bem. Tanto aqui o espelhinho iluminado no LED e também o porta-óculos, ponto positivo. E outro ponto que eu gostei aqui na interna do GTI, gente, é o espaço motorista. Você vê que a altura para a cabeça tem bastante. Lembrando aí que eu gosto da posição mais baixa de dirigir, mesmo tendo teto solar. Ele está tampado agora, mas tem teto solar e mesmo assim não atrapalhou minha cabeça. Parte lateral também é um carro bem confortável. Você vê que eu estou abaixo da linha da porta, então belo ponto positivo. Até pessoas mais altas têm sim conforto ao dirigir o GTI. E outro ponto que eu gostei, gente, é que o carro tem sim retrovisor elétrico. Se num carro mais simples eu já cobro retrovisor elétrico, imagina num GTI. Então, belo de um ponto positivo que o carro tem sim esse opcional.
E outro belo ponto positivo nesse carro, a gente fazendo o par aí com o motor, é o seu câmbio automático do tipo DSG. É um câmbio realmente muito esperto, tanto para você que quer acelerar a todo momento, como também quando você quer andar de boa. É um câmbio muito bom para todas as situações, então fica o ponto positivo aí. Além da sua qualidade para acelerar e também para andar tranquilamente, ele também não tem histórico de problemas, mesmo aí equipando um carro esportivo. Continuando aqui do lado do câmbio automático, você vê que tem um seletor de modo, você clica aqui, já aparece ali. Tem o Individual, Sport, Normal e Eco. Você pode selecionar a melhor opção aí para você. Vou deixar aqui no Sport, então ponto positivo por ter um botão aí que já ajusta melhor para a opção que o cliente quer naquele momento. E embaixo uma coisa que falta em muito hatch médio do Brasil, que é, e até carro pequeno, que é desligar o Start Stop, a opção aqui do botão. Então, se você gosta ou se você não gosta, você pode clicar aqui e deixar o seu gosto. Então, ponto positivo aqui também. E ainda falando ponto positivo aqui sobre o câmbio automático, que ele tem um belo de um encosto aqui de braço. Ele não é tão extenso, mas é um tamanho razoável e também no mesmo acabamento do banco. Você vê que ele é bem acabado aqui na parte superior, na parte do lado não tem muito bom acabamento, tem só um tecido em cima do plástico duro, mas aqui em cima tem sim um bom acabamento, costurado no vermelho, fazendo par aí com o tradicional banco em tecido do xadrez GTI. Então, belo de um ponto positivo. É bonito e também confortável. Falando agora alguns pontos que eu gostei aqui relacionados ao banco de trás do GTI, começar aqui pela porta. Na parte superior ele perdeu o bom acabamento lá da frente, infelizmente, mas aqui na parte inferior ele manteve o tecido em cima do bom acabamento. Então é um acabamento fofinho aqui embaixo, com o tecido por cima. Aqui também, você vê que o carro tem sim caixa de som auxiliar aqui na porta, então ponto positivo. Para ser perfeito deveria ter também o bom acabamento aqui em cima, lá da porta da frente, mas já que manteve aqui nessa parte, eu já gostei também. E falando agora propriamente aqui dos bancos traseiros, você vê que mesmo sendo um carro esportivo, tem sim encosto de cabeça para todo mundo, inclusive o central, então ponto positivo nisso aí. E não somente isso, o ocupante central tem também o cinto de 3 pontos. Geralmente ele é esquecido, né? Mas aqui ele não foi, tem sim o cinto de 3 pontos e também encosto de cabeça, ponto positivo. E para fechar com chave de ouro, o carro tem sim o Isofix, então realmente o Golf GTI é um carro esportivo e também muito seguro. E agora sentado aqui no banco de trás do GTI, gente, mantive aqui o banco do motorista na minha posição e espaço para as pernas ainda tem um pouquinho. Você vê que passa um dedo de cada lado aí, ou um pouquinho mais, mas mais ou menos um dedo de cada lado. Então ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim um mínimo de conforto na parte das pernas aqui atrás. E ainda aqui no banco de trás do GTI, gente, como você vê, espaço para a cabeça ainda tem um bom espaço, na minha opinião. Lembrando aí que eu tenho 1,85, para a lateral não tem muita coisa, né? Você vê que eu estou já acima aqui do desenho da porta, mas levando em conta que é um hatch médio, espaço para as pernas tem e para a cabeça também, é um belo de um ponto positivo. Até pessoas mais altas têm sim conforto aqui atrás. E outro ponto que eu gostei bastante, tentando aqui no banco de trás do GTI, é que ele tem sim a saída de ar traseira. A gente mora num país tropical, então quase o ano todo é um calor sem fim, ainda mais aqui no interior do estado de São Paulo, cidade de Barretos. Então, muito importante sim que todos os carros tenham saída de ar traseira, ainda mais o GTI, que é um carro médio. Então, belo ponto positivo aqui. Ninguém aqui atrás vai passar calor. E também o carro tem sim iluminação extra aqui atrás. Vários carros no Brasil estão com a mania feia aí de deixar só a iluminação lá na frente, o que eu acho uma pobreza. Mas aqui, além do teto solar, colocaram também iluminação extra para o pessoal de trás. Belo ponto positivo. E outro ponto que eu gostei bastante no carro, gente, é a parte da segurança na quantidade de airbags. Tem o tradicional duplo aqui dianteiro, um para o motorista e outro ali para o passageiro da frente. Tem mais também um par aqui na coluna B, de um lado e de outro, então 4 airbags. Tem também um par aqui no banco em tecido, você vê aqui pela etiquetinha dele de airbag, então já são 6 airbags, e tem também airbag para o joelho aqui no motorista. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando os pontos positivos desse GTI. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passe o link aí para seus amigos. Falou!